Se fortaleça com fé e esperança em tempos difíceis. Receba a paz de Cristo em sua vida e tenha certeza da vitória. Antes de mais nada, agradeça. Mesmo que agora isso não faça sentido para você, agradeça. Talvez você esteja enfrentando um momento difícil, sentindo-se triste, desanimado ou até com sua fé abalada. E a pergunta que surge é: como agradecer diante de tanto sofrimento? É natural que essa dúvida apareça, pois, quando estamos no meio de uma tempestade, é difícil enxergar além das ondas que parecem nos engolir. No entanto, há uma verdade que precisamos lembrar. Toda vitória é precedida por uma luta, e o que nos fortalece é justamente o fato de passarmos por essas dificuldades com Deus ao nosso lado. Muitos enfrentam batalhas, mas nem todos conseguem vencê-las. Muitos não encontram a solução e acabam perecendo pelo caminho. E o motivo é simples: eles não tinham a quem clamar, ou, se tinham, não creram verdadeiramente no Filho de Deus. Mas você chegou até aqui, e isso já é motivo para agradecer. Apesar da tristeza ou da fé enfraquecida, você sabe, no fundo do seu coração, que a solução está em Jesus Cristo. Essa consciência é um grande motivo de gratidão, porque agora você tem a oportunidade de renovar sua fé e encontrar o milagre que Deus tem preparado para você em Cristo Jesus. Então, agradeça. Agradeça não apenas pelo que já recebeu, mas pelo que está por vir, porque Deus é fiel e nunca nos deixa sem resposta. A gratidão é um ato de fé, uma prova de que você crê que Deus já está agindo, mesmo que ainda não consiga ver os resultados. A palavra de Deus nos ensina que o que realmente nos fortalece é reconhecer a nossa total dependência de Deus e a soberania dele sobre todas as coisas. As dificuldades que enfrentamos moldam nosso caráter, forjam nossa fé e nos aproximam de uma experiência real e transformadora com o Senhor. Em tempos de tribulação, somos levados a confiar mais profundamente nele, e isso nos faz estar verdadeiramente firmados na rocha. Jesus nos falou sobre isso quando disse que aqueles que ouvem suas palavras e as colocam em prática são como o homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Ele nos disse: e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. Mas ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24 a 25. Essa passagem nos mostra que, mesmo quando as tempestades vêm, se estivermos alicerçados na palavra de Deus, permaneceremos firmes. A importância de enxergar além das dificuldades. Muitas vezes, quando estamos em meio a desafios, nosso foco se torna apenas o problema. Ficamos tão preocupados com as circunstâncias ao redor que não conseguimos enxergar além da dificuldade presente. No entanto, precisamos lembrar que Deus vê o todo. Ele enxerga o que está à frente de nós e está trabalhando em cada detalhe de nossa vida, mesmo quando não podemos perceber. No livro de Isaías, Deus nos fala: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Livro de Isaías, capítulo 55, versículo 8 a 9. Essa é uma poderosa verdade para abraçarmos, pois significa que o que você vê agora não é tudo o que há. Mesmo que a situação pareça sem solução, Deus já tem o caminho traçado. E enquanto você se mantém firme na fé, Ele está agindo. Então, ao invés de se desesperar diante dos problemas, foque no Deus que tem todas as respostas e que pode transformar qualquer cenário, por mais difícil que pareça. Depender de Deus em todas as coisas. Após expressarmos nossa gratidão, devemos reconhecer nossa total dependência de Deus. Dependência essa que nos faz confiar nele em cada detalhe de nossas vidas. No livro de Tiago, somos advertidos a não fazermos planos sem levar em conta a vontade de Deus. Ele nos alerta: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. No entanto, não sabeis o que sucederá amanhã. Digo-vos que deveis dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Carta de Tiago, capítulo 4, versículo 13 a 15. Assim como o povo de Israel dependia do maná que Deus enviava do céu diariamente no deserto, também nós devemos depender de Deus para nossa provisão diária. Quando Jesus nos ensinou a orar, Ele disse: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 11. Essa oração nos lembra de que somos totalmente dependentes de Deus em todas as áreas da nossa vida, seja física, emocional ou espiritual. E essa dependência não é sinal de fraqueza, pelo contrário, é sinal de sabedoria e fé. Jesus nos mostra que, ao confiarmos em Deus para as nossas necessidades diárias,
Estamos declarando que Ele é o nosso Pai amoroso, que cuida de nós em cada detalhe. No livro de Mateus, Ele nos diz: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 25 a 26. Assim, em momentos de incerteza, lembre-se de que Deus está suprindo cada uma de suas necessidades. Pode não ser da maneira que você esperava ou no tempo que você gostaria, mas Deus não falha. Ele sabe o que você precisa, e Ele é fiel para prover em abundância. A paz que vem de Cristo em tempos difíceis. A paz que Jesus oferece não é como a paz do mundo, que depende das circunstâncias. Em seus últimos momentos com os discípulos, Ele os confortou dizendo: deixo-vos a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. Essa paz que excede todo entendimento é a certeza de que, mesmo em meio às batalhas da vida, Deus está no controle. Quando depositamos nossa confiança em Cristo, encontramos descanso para nossas almas, mesmo quando o cenário ao nosso redor parece caótico. Diante das tribulações, devemos lembrar que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas angústias. Livro de Salmos, capítulo 46, versículo 1. Ele nunca nos deixa sozinhos. Ainda que todas as circunstâncias pareçam contrárias, o Senhor permanece ao nosso lado. E, quando estamos com Ele, podemos ter a certeza de que a vitória é garantida. O apóstolo Paulo nos ensina sobre essa paz ao dizer: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Essa paz é como uma fortaleza que protege nossa mente e nosso coração das ansiedades e dos medos. Quando confiamos em Deus, Ele nos guarda de todo mal, e essa confiança é o que nos dá paz mesmo em tempos difíceis. Recorde-se das promessas de Deus. A Bíblia está cheia de promessas que nos trazem esperança. A palavra nos diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 28. Não importa a situação pela qual você esteja passando, Deus está trabalhando a seu favor. Ele tem um propósito em tudo, e mesmo nas dificuldades, Ele está moldando o seu caráter e preparando algo maior. Se hoje você se sente fraco e desanimado, lembre-se do que o profeta Isaías nos ensinou: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Livro de Isaías, capítulo 40, versículo 31. A força que vem de Deus é sobrenatural, e Ele a concede àqueles que confiam e esperam nele. Deus não apenas nos dá forças, Ele nos renova a cada dia. Quando nos sentimos fracos, é Ele quem nos levanta. Quando estamos desanimados, é Ele quem nos dá esperança. Se essa mensagem está tocando seu coração e você deseja continuar fortalecendo sua fé, aproveite este momento para se inscrever no canal, curtir este vídeo e compartilhar com outras pessoas que precisam de uma palavra de fé e esperança. Sua participação nos ajuda a levar a palavra de Deus a mais corações. Juntos, podemos espalhar o amor de Cristo e edificar vidas. A confiança plena no tempo de Deus. Um dos maiores desafios que enfrentamos em tempos de dificuldade é esperar pelo agir de Deus. Queremos respostas imediatas, mas o Senhor nos ensina que tudo tem o seu tempo. A palavra nos diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Confiar no tempo de Deus é acreditar que Ele sabe o que é melhor para nós e que Ele nunca falha. Ele é fiel e justo para cumprir suas promessas no tempo certo. Enquanto você espera, continue orando e buscando ao Senhor, pois Ele diz: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Livro de Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Quando buscamos a Deus com o coração sincero, Ele nos responde e nos revela suas maravilhas. Orar sem cessar. A importância da oração constante. A oração é a nossa linha direta com o céu. Em todos os momentos, devemos orar. O apóstolo Paulo nos instrui: orai sem cessar. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Isso não significa que precisamos estar de joelhos o tempo todo, mas que devemos viver em constante comunicação com Deus,
buscando sua orientação e entregando a Ele todas as nossas preocupações. Jesus nos deu o exemplo máximo de oração. Ele, que era o Filho de Deus, separava momentos para estar a sós com o Pai. Se o próprio Cristo reconhecia a importância da oração, quanto mais nós precisamos dessa comunhão diária. Não espere pelos momentos de crise para orar. Busque ao Senhor continuamente, e você experimentará sua paz e direção em todas as áreas da sua vida. A vitória em Cristo já está garantida. A maior vitória já foi conquistada por Jesus na cruz do Calvário. A morte foi vencida, e com ela, todos os nossos medos e fraquezas. A palavra nos lembra, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. Carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 37 a 39. Não importa o quão grandes sejam os desafios que você esteja enfrentando, em Cristo, você já é um vencedor. José, no Egito, é um grande exemplo de alguém que, mesmo em meio às adversidades, confiou em Deus e venceu. Traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo e injustamente preso, José nunca perdeu sua fé. E no tempo de Deus, ele foi exaltado e se tornou governador do Egito. Da mesma forma, Deus tem um plano para a sua vida, e se você permanecer fiel, a vitória virá. Se você foi abençoado por esta mensagem e deseja continuar recebendo palavras que edifiquem a sua fé, inscreva-se no canal, curta este vídeo e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, e assim espalhar a palavra de Deus para aqueles que precisam ouvir. Conclusão: em meio às dificuldades, escolha fortalecer sua fé e esperança em Deus. Ele é a nossa paz, a nossa força e a nossa certeza de vitória. A palavra nos garante: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Livro de Isaías, capítulo 26, versículo 3. Confie no Senhor, e Ele guiará seus passos, renovando suas forças e concedendo a vitória que Ele já preparou para você. Que Deus te abençoe e que a paz de Cristo reine em seu coração, hoje e sempre.